Salve torcida, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui no canal do futebol. E no vídeo de hoje nós vamos passar aí uma pincelada por esta rodada de meio de semana do Campeonato Brasileiro. Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje, mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal. Pessoal, de acordo com os dados do YouTube, cerca de 95% das pessoas que acompanham aqui o canal não estão inscritas. Como eu falei, não é um dado que eu estou inventando, mas sim o próprio YouTube. 95% não estão inscritos, então por favor, gente, você que acompanha aqui o canal, gosta do meu trabalho, mas não é inscrito, por favor se inscreva, ajude no crescimento da mídia alternativa e também no crescimento aqui do canal, junto com a sua inscrição, o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento. Tudo isso é de extrema importância, vocês não fazem nem ideia do tamanho da importância que é a sua inscrição, o seu like, os seus comentários. Isso é muito importante e o melhor de tudo é 100% de graça, você não vai pagar absolutamente nada, além, claro, da força, do moral e do incentivo que vocês me dão para continuar trazendo mais conteúdo aqui para vocês. Então, se vocês puderem e quiserem, ajude o crescimento do canal rumo aos 1000 inscritos. Eu conto muito com a ajuda e com a força de vocês. Bom, pessoal, vamos lá então. Antes da gente passar para a rodada do campeonato, né, como foi essa rodada, é importante falar que essa rodada ela ainda não está completa, né? Isso porque ainda tem o jogo entre Cruzeiro e Bahia. O jogo vai acontecer às 9h30 da noite, então até o momento que eu estou gravando esse vídeo, esse jogo ainda não aconteceu, mas por se tratar de apenas um jogo, então na minha avaliação ele não vai ter tanto impacto como se fosse 2 ou 3 rodadas nesta quinta-feira. Então, por se tratar de uma rodada que já 99% já foi concluído, então já temos aí uma boa base de como foi essa quarta rodada e como ficou a classificação depois da finalização desta rodada. A quarta rodada da Série A, que teve início na terça-feira com a vitória do Ceará para cima do Vasco por 2-1, e aí vem o grosso da rodada, né, digamos assim, né, as várias partidas que aconteceram na quarta-feira. O Botafogo empatou com o São Paulo em 2-2, o Bragantino venceu o Sport fora de casa por 1-0, o Mirassol, gente, o Mirassol, um time recém-promovido para a Série A, participando pela primeira vez da sua história numa Série A de Campeonato Brasileiro, goleou o Grêmio por 4-1. Esse resultado até causou aí a demissão do treinador da equipe do Grêmio. O Palmeiras venceu o Internacional no Beira-Rio por 1-0, o Fluminense venceu o Corinthians na Neoquímica Arena por 2-0, o Flamengo goleou o Juventude por 6-0, o Vitória venceu o Fortaleza por 2-1 e o Santos venceu o Atlético Mineiro por 2-0. Como eu havia falado anteriormente, resta o jogo entre Cruzeiro e Bahia para completar esta rodada. Mas já podemos aqui prever algumas situações em caso de vitória, empate ou derrota, evidentemente, para ambas as equipes. Começando pelo Cruzeiro, né? Se o Cruzeiro vencer este jogo, o Cruzeiro vai a 7 pontos e sobe para a 6ª colocação. O Bahia, se o Bahia vencer esse jogo, ele sobe para a ele sobe para a 8ª colocação, melhor dizendo, né? Se o Bahia vencer, ele vai para 6 pontos e sobe para a 8ª colocação. Se houver empate neste jogo, o Cruzeiro vai a 5 e sobe para a 12ª colocação e o Bahia vai a 4 pontos e sobe para a 17ª colocação. De acordo, depois desta rodada, né, de 99% da rodada concluída, a classificação ficou da seguinte maneira.
O Flamengo é o líder com 10 pontos conquistados, assim como o Palmeiras, o segundo colocado, também com 10 pontos conquistados, mas perde no saldo de gols 9-4 para o Flamengo. O Fluminense em terceiro lugar com 9 pontos, o Ceará em quarto lugar com 7, o Bragantino em quinto lugar também com 7 pontos, o Vasco em sexto lugar com 6 pontos, o Juventude em sétimo também com 6 pontos. Aí vem a turma dos 5 pontos. Mirassol, Internacional, Botafogo e Fortaleza, ambos com 5 pontos. Santos, Corinthians, Vitória, Cruzeiro e São Paulo, ambos com 4 pontos conquistados. Na zona do rebaixamento, em 17º lugar o Grêmio com 3 pontos, em 18º Bahia também com 3 pontos, em 19º o Atlético Mineiro com 2 pontos e o lanterninha da Série A é o Sport com 1 ponto conquistado. A quinta rodada da Série A terá início no sábado, com 3 jogos. Primeiro, às 4 horas da tarde, o Corinthians recebe o Sport. Às 6h30, clássico entre Vasco e Flamengo. E às 9 horas da noite, o Grenal na Arena do Grêmio. Grêmio e Inter às 9 horas da noite. O complemento da rodada começa no domingo às 11 horas da manhã com Juventude e Mirassol, depois às 4 horas, clássico entre São Paulo e Santos, Atlético Mineiro e Botafogo, às 6h30, Fluminense e Vitória, Fortaleza e Palmeiras, às 8h30, Bragantino e Cruzeiro, e para fechar a rodada, o jogo na segunda-feira, às 8 horas da noite, duelo entre Bahia e Ceará. E para você, torcedor, qual foi a maior surpresa que vocês tiveram nessa rodada? Para mim, falando aqui particularmente, na minha opinião, para mim, evidentemente, a maior surpresa foi a goleada que o Grêmio sofreu pro Mirassol, né? O Mirassol aí, que é um time que veio da Série B, inclusive o Mirassol conquistou a sua primeira vitória, o Mirassol ainda não tinha vencido e goleou o Grêmio, né? O Grêmio aí, campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, campeão brasileiro, né? Tem muita tradição, é um dos times mais fortes aí do futebol brasileiro, e tomar uma goleada dessa para uma equipe que joga pela primeira vez uma Série A de Brasileirão e vindo da Série B é complicado, né? Aí não tem treinador que aguente, não tem treinador que resista, né? O treinador do Grêmio foi mandado embora depois deste duelo, né? Então, para mim, sem dúvida, a maior surpresa dessa rodada foi a goleada do Mirassol para cima do Grêmio. Quero saber a sua opinião, torcedor. Qual foi a sua maior surpresa nesta quarta rodada de Série A? Escreve aqui embaixo nos comentários e já sabe, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, acione o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo novo aqui no canal do futebol. E eu vou ficando por aqui, mas é claro, eu volto numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau!